Ele era só mais um entregador invisível. Alguém que passava despercebido na correria da cidade. Humilhado no trabalho, tratado como nada, sua vida parecia condenada à rotina sem esperança. Até que uma entrega inesperada mudou tudo, e o destino lhe colocou nos braços uma senhora perdida, com uma doença cruel que apagava sua memória. O que ele não sabia era que aquele encontro mudaria não só a vida dela, mas a dele e de toda uma família poderosa. Essa é a história de Lucas, o entregador que salvou uma vida e descobriu um segredo capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Lucas era o tipo de jovem que muitos não notavam na correria da cidade. Tinha 23 anos, um olhar sereno e maduro para a idade, e uma rotina marcada pelo esforço silencioso de quem carrega o mundo nas costas sem fazer barulho. Sua vida girava em torno de um único objetivo: cuidar da mãe, Dona Marta. Moravam sozinhos numa casa simples de alvenaria no alto de uma comunidade afastada do centro. As paredes descascadas, o piso rachado e os móveis herdados de parentes eram testemunhas da luta diária que os dois enfrentavam. O pai de Lucas havia abandonado a família quando ele ainda era criança. Desde então, foi a mãe quem segurou tudo com unhas, dentes e fé, mesmo quando a saúde começou a fraquejar. Lucas tinha terminado o ensino médio com boas notas, gostava de matemática e sonhava em ser técnico de informática. Mas o sonho foi ficando para depois. O aluguel, a luz, o remédio da mãe, tudo vinha primeiro. A cada dia, ele saía de casa com uma mochila nas costas e dezenas de currículos nas mãos, batendo de porta em porta com a esperança viva no peito. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Desculpa, sem experiência não dá. O currículo é bom, mas a vaga já foi preenchida. A gente liga se surgir alguma coisa, tá bom? Ele sempre respondia com um sorriso educado, mas por dentro o coração doía. Voltava para casa com a mesma quantidade de folhas nas mãos e uma culpa que crescia em silêncio. Via a mãe fingindo estar bem, comendo pouco, dizendo que não estava com fome, só para ele não perceber que as coisas estavam apertadas. Naquela segunda-feira abafada de dezembro, o céu estava cinza e a cidade fervia com o calor e a pressa. Lucas caminhava com os sapatos gastos e a camisa poída quando avistou, colado no vidro de uma lanchonete de esquina, um cartaz rabiscado com marcador vermelho. Precisa-se de entregador, início imediato, procurar no balcão. Seus olhos brilharam. Respirou fundo, ajeitou os ombros e entrou no restaurante. Era um lugar pequeno, barulhento, com cheiro de fritura e vozes apressadas. Uma moça de uniforme apontou para a porta dos fundos. Fala com o gerente lá dentro. Ele atravessou a cozinha entre panelas fervendo e garçons apressados. Lá no fundo estava Sérgio, um homem de meia-idade, careca, óculos escuros na testa e um celular grudado na orelha. Quer trabalhar? Tem moto? Não, só bicicleta. Sérgio olhou de cima a baixo como quem avalia uma compra no mercado. Tá, começa agora. A mochila é essa aqui. Tá velha, mas aguenta. Uniforme só depois do segundo pagamento. Lucas sorriu. Obrigado, senhor. De verdade, o senhor não vai se arrepender. Sérgio bufou e voltou ao celular. Mal sabia Lucas que, ao aceitar aquela mochila velha, ele estava pegando também o peso de uma jornada que transformaria não só a sua vida, mas a de pessoas que ele nem imaginava conhecer. O primeiro dia foi um choque. Lucas, cheio de boa vontade, pegou os pedidos, anotou os endereços com atenção e saiu pedalando com energia. O bairro era movimentado, cheio de ladeiras, buracos e carros apressados. Ele se perdia em algumas ruas, mas sempre perguntava, sempre voltava com o troco certinho, sempre sorria, mesmo com o suor escorrendo pela testa. Mas ao voltar da terceira entrega, Sérgio jogou um pano sujo em sua direção. Limpa o banheiro, tá imundo!
Lucas achou que era brincadeira, mas ao ver o olhar sério do gerente, entendeu que não havia mal-entendido. Desculpa, senhor, mas eu fui contratado para entrega. E eu sou dono do mundo agora? Tá achando que é quem? Aqui todo mundo faz tudo. Quer ficar? Então faz. Se não, tem fila lá fora. Lucas respirou fundo. Pensou na mãe. Pensou na conta de luz vencida. Tudo bem. Onde ficam os produtos de limpeza? Naquela noite, além de fazer 10 entregas, ele limpou 2 banheiros, lavou a calçada e ainda ajudou a carregar caixas de refrigerantes. Chegou em casa com os braços doendo, a roupa encardida e os olhos pesados de sono. Mas a mãe sorriu ao vê-lo. E isso bastava. Lucas era diferente. Mesmo no cansaço, mesmo na dor muscular dos primeiros dias, ele mantinha o mesmo sorriso leve e a educação impecável. Chegava sempre 15 minutos antes do turno, varria a frente sem ser mandado, organizava os guardanapos, limpava a mesa dos clientes quando ninguém via. Alguns colegas começaram a zombar. E olha lá o puxa-saco, tá querendo ser gerente? Mal chegou. Mas Lucas não se importava. Preferia pensar que aquilo era parte do processo, que ser bom com os outros não era vergonha. Sérgio, por outro lado, parecia incomodado. Ele era um homem amargo, frustrado com a própria posição e aterrorizado com a ideia de ser substituído por alguém mais jovem e carismático. O sorriso de Lucas o irritava profundamente. Tá rindo de quê, moleque? Tá achando que isso aqui é festa? Não, senhor. Só estou feliz de estar trabalhando. Vai limpar o freezer. Quero tudo brilhando e sem demorar, viu? Mesmo sendo humilhado, Lucas fazia, sempre fazia, e fazia bem. Durante semanas, Lucas virou o faz-tudo do restaurante. Se a caixa registradora dava problema, era ele quem ajudava. Se caía algo no chão, era ele quem pegava. Se algum cliente reclamava, era ele quem ia resolver. E ainda fazia entregas no calor do meio-dia e sob a chuva pesada da noite. Certa vez, um cliente devolveu um lanche que estava errado. Não foi culpa de Lucas, mas foi ele quem levou a bronca. Sérgio gritou no meio do salão. Você é burro? É tão difícil ler o pedido direito? Lucas quis se explicar, mas engoliu as palavras. Olhou em volta, sentiu os olhos dos colegas sobre si, alguns com pena, outros se divertindo, e apenas abaixou a cabeça. Quando pediu uma folga de 1 hora para acompanhar a mãe numa consulta, Sérgio debochou. Ué, virou gerente agora? Vai sair no meio do expediente? Tá pensando que aqui é o quê? Empresa de caridade? Mesmo assim, Lucas ficou. Lavou o freezer inteiro com as mãos geladas, atrasou o almoço e chegou à clínica já com a consulta encerrada. A mãe nem reclamou, só segurou a mão dele e disse: "Tá tudo bem, meu filho, você tá fazendo o que pode." Lucas segurou o choro, não queria que ela visse. E assim passou 1 mês. 30 dias de luta silenciosa, de suor, de cansaço acumulado, mas também de aprendizado, de resistência, de fé. E um detalhe, Lucas nunca se atrasou, nenhuma vez. Era uma terça-feira, fim de tarde. O céu ameaçava desabar e o vento carregava um cheiro de chuva forte. Lucas pedalava com pressa, tentando entregar o último pedido antes do temporal. A rua era mais afastada, quase deserta, com casas antigas e calçadas largas. Foi quando ele avistou, no meio-fio, uma senhora sentada sob a garoa fina. Estava com roupas elegantes, mas molhadas. Tinha expressão perdida e um olhar vago, como se não soubesse onde estava. Lucas freou a bicicleta. "Senhora? A senhora tá bem?" Ela olhou para ele sem responder. Havia algo no olhar dela, medo,
confusão, talvez solidão. Quer que eu chame alguém? Seu filho? Algum parente? Ela apenas murmurou: eu não sei voltar, não sei onde fica o lugar com as flores azuis. Lucas engoliu seco, não sabia o que fazer. Olhou em volta, nenhuma alma viva. A chuva começou a engrossar. Sem pensar muito, tirou a própria jaqueta e colocou nos ombros dela. Vem comigo, dona. Como é seu nome? Ela hesitou, mas se levantou com a ajuda dele. Cambaleante, Lucas segurou firme. Vamos ali no restaurante. É só até a senhora se abrigar da chuva. Depois a gente vê como ajudar. Tudo bem? Ela assentiu devagar. E ali, naquele gesto simples, nascia um elo que ninguém poderia prever. O encontro entre um entregador invisível e uma senhora esquecida seria o início de uma reviravolta que nem o destino ousaria escrever. No restaurante, Dona Lúcia estava sentada numa cadeira de plástico, enrolada na jaqueta de Lucas, os olhos perolados, perdidos no vazio da memória. O cheiro do café quente preenchia o ar, misturado ao aroma da comida e do óleo usado. Lucas ficou ao lado dela, inseguro, olhando para a porta, esperando alguém aparecer. A cada minuto que passava, a preocupação aumentava. Dona Lúcia, a senhora lembra de alguma coisa? Algum telefone? Algum endereço? Ele perguntou com voz calma. Ela balançava a cabeça, confusa. Eu não sei. Só as flores azuis. Lucas tentou ligar para a polícia, mas a espera foi longa e ele não queria deixar a senhora sozinha. Passaram-se horas e o próximo expediente estava próximo de começar e Sérgio estava para chegar. Neste dia, ele só trabalhava no turno da noite. Um policial finalmente chegou. Após uma conversa rápida, disseram que fariam buscas e que tentariam localizar algum familiar. Lucas ficou sentado num canto da cozinha, olhando para o relógio, com o coração apertado. O telefone do restaurante tocou. "Restaurante do Marcelo, boa tarde!" respondeu Lucas. Do outro lado, uma voz firme, mas com traços de emoção. "Aqui é Marcelo, o dono da rede. Soube que vocês têm uma senhora aí que está perdida." Lucas sentiu o estômago revirar. "Sim, senhor. Eu a encontrei no início da tarde. Está desorientada e não lembra onde mora." "Ela é minha mãe, Dona Lúcia." Um silêncio tomou ponta da linha. "Eu não sabia que ela tinha sumido. Muito obrigado por cuidar dela." Lucas sentiu lágrimas queimarem os olhos. "Foi um privilégio, senhor. Ela é uma senhora muito doce." Marcelo explicou que Dona Lúcia sofria de Alzheimer há anos, que as fugas eram frequentes e que ele estava desesperado para encontrá-la. "Por favor, cuide bem dela até que eu possa ir aí." Lucas disse que o senhor Marcelo poderia ficar despreocupado quanto ao cuidado e desligou o telefone. Com a presença de Dona Lúcia no restaurante, algo mudou. Os funcionários, antes indiferentes, começaram a olhar para Lucas com respeito. Sérgio, o gerente, ainda não havia chegado. Marcelo veio buscar Dona Lúcia pessoalmente e ficou impressionado com a dedicação de Lucas, que fazia tudo com o maior carinho, inclusive cuidando da mãe dele como se fosse sua própria avó. "Lucas, quero te promover. Não é só pela sua competência, mas pelo coração bondoso e o cuidado que você demonstrou ter com minha mãe sem conhecê-la. Lucas, nem me imagino o que seria da minha mãe, perdida em meio ao temporal que cai lá fora." Lucas recebeu a notícia com emoção, quase sem acreditar. "Eu só quero poder cuidar da minha mãe e viver com dignidade." Marcelo sorriu. "Aqui você terá essa chance." As mudanças começaram de forma silenciosa.
Marcelo, o dono da rede, passou a visitar mais a unidade onde Lucas trabalhava. Ele já estava incomodado com as constantes reclamações sobre a maneira rude de Sérgio liderar a equipe. E certo dia, decidiu agir. Chamou cada funcionário para conversar em particular. Queria ouvir dos próprios lábios o que acontecia ali dentro. Quando questionou o recepcionista, ouviu tudo: gritos, humilhações, abusos. Por fim, perguntou a todos sobre Lucas. E dessa vez, ninguém conseguiu mentir. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Educado, respeitoso, sempre ajuda todo mundo. Se esse restaurante funciona, é por causa dele. Marcelo não hesitou, demitiu Sérgio no mesmo dia e, diante da equipe, nomeou Lucas como novo gerente da unidade. Alguns funcionários aplaudiram, outros choraram. Era como se a justiça finalmente tivesse dado um passo. Aquela unidade, antes desmotivada e caótica, se tornou a que mais cresceu em toda a rede. Lucas organizou os turnos, treinou os colegas, melhorou o ambiente. E mesmo com o novo cargo, continuava com o mesmo sorriso calmo de sempre. Com um novo salário, Lucas pôde reformar a casa, comprar os remédios certos para Dona Marta, quitar dívidas antigas e até voltar a sonhar. Matriculou-se na faculdade de administração, determinado a crescer com responsabilidade e humildade. Hoje, Lucas é gerente de uma das melhores unidades da rede, referência em atendimento e gestão. Já concluiu a faculdade, dá palestras em treinamentos internos da empresa e é visto como exemplo por outros jovens. Mas nunca perdeu a essência. Ele ainda ajuda os novos entregadores, escuta, orienta, limpa o balcão. E volta e meia faz questão de entregar um pedido pessoalmente, como nos velhos tempos, para lembrar do caminho que percorreu. Sempre passa na casa da mãe. Dona Marta o espera com um jantar simples, cheio de afeto. E Dona Lúcia, mesmo calada, sorri quando o vê. Lucas aprendeu que a vida é dura, mas que a bondade resiste, que ninguém cresce humilhando o outro e que, às vezes, um simples gesto como oferecer abrigo a alguém perdido pode mudar o curso de toda uma história. Porque, no fundo, o que realmente transforma o mundo é o amor com que vivemos as nossas pequenas escolhas. E assim, a vida de Lucas mudou para sempre, mostrando que mesmo quando tudo parece perdido, a bondade pode abrir portas que ninguém imagina. Gostou dessa história de superação e esperança? Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos e outras histórias emocionantes. Deixe seu comentário contando o que mais te tocou nessa jornada ou compartilhe alguma experiência parecida. Sua participação é muito importante para a gente. Até a próxima!